Ô, Thiago, Thiago, e tem alguma característica específica para saber que tipo de medicina é melhor para cada pessoa? Tem. legal. Só antes dessa resposta, aí a gente vai fazer mais duas datas, que vai ser no dia 5 de agosto, aqui na Moca, numa casa de Tantra, né? Então eu tenho conduzido algumas sessões mais fechadas, mais apertadas, com menos pessoas, na Moca, dia 5, e no dia 12, ali perto do aeroporto de Congonhas. Então, de repente, a pessoa fala, não consigo chegar lá na chácara. Então, tudo que acontece aqui, acontece lá também, só que com um grupo um pouco menor. Então, dia 5, dia 12 e dia 20. Beleza? Legal. Dia 5, Zona Leste e no Congonhas, na Zona Sul. Zona Sul. Isso aí. E depois no ABC. Depois no ABC. Ele perguntou como é que a gente faz para definir quando é a hora de cada pessoa tomar a medicina. Eu, geralmente, na minha experiência, nos cursos todos, as formações todas que eu fiz até agora, elas me indicaram a seguinte situação. Quando a pessoa chega até mim com um desequilíbrio emocional, por exemplo, eu estou muito depressivo, eu estou muito ansioso, eu estou com muito estresse, muita fadiga, muita exaustão, tipo ele aqui, muito brincando, muita exaustão mental, então o cogumelo é mais um remédio. O cogumelo ele tem essa capacidade de gerar esse equilíbrio emocional. Ou seja, te puxar da depressão ou te puxar da ansiedade, te colocar no equilíbrio. Então, sendo um remédio, ele é mais recomendado para esta situação. Então, de repente, chega uma pessoa como você, por exemplo, aparentemente, né, dentro do pouco que eu te conheço, super equilibrado, mas assim, eu tô a fim de ter uma experiência mística. Eu tô a fim de ter uma experiência transcendental diferente. Eu não tenho nada assim tão profundo para trabalhar. Então, vai de ayahuasca. Ou vai de Changa, né? Essas medicinas, aí entra o problema do que o querido aqui tinha comentado. Mas se eu for e se eu não voltar, e se eu ver uma coisa assim que seja muito tal. Essas medicinas te levam realmente para uma coisa assim muito incrível e não tem como você voltar da força. O cogumelo, eu já tô sentindo meu início de força aqui e eu consigo conversar normalmente. Se fosse na ayahuasca, eu já começaria a cair, já começaria Ela te dá uma derrubada, né? Já te derrubaria. Porque no cogumelo vem esse lance de euforia e você às vezes fica muito falante. Tem um controle melhor. Tem um controle melhor. Você fica mais... É mais controlável, digamos assim, mas a hora que pega A mesmo. introspecção não é tão grande. Não é tão grande. Ô, Thiago, e tem algum... O pessoal que nunca consagrou aí o cogumelo, tem algo que quando a pessoa toma, a pessoa vai fazer? Como que a pessoa fica ali? Quais são os efeitos, a pergunta certa do cogumelo? Tá. Eu sempre as pessoas sempre me perguntam isso. Como é que eu fico quando eu estou na força? Aí a minha pergunta sempre é, você já ficou bêbado? Já. Então, normalmente é bem parecido. Não porque uma coisa seja parecida com a outra, mas é porque quando você está sob efeito de álcool, você dá aquela descontrolada. Sim. Então, quando você toma medicina, ela também te dá uma descontrolada. Então, de certa forma, se você fala muito quando está bêbado, você vai falar muito quando está na força. E no cogumelo, tá? Porque, de certa forma, é mais controlável. A ayahuasca não. A ayahuasca, ela fala nos apagões. Ela fala na introspecção. Então, geralmente, a pessoa toma, ela deita no colchãozinho, fecha os olhos. Eu até recomendo nas minhas sessões as pessoas levarem o tapa-olho. Ficar mesmo de olho fechado, cruzar o bracinho, pega a coberta, cobre inteiro, entra ali no seu casulo e vai. Passa 4, 5 horas, aí você fala, meu Deus, o irmão ali que já frequenta mais tempo sabe, assim, meu Deus do céu, já passou 5 horas, não é possível, eu não acredito que passou tudo isso. Porque você perde totalmente essa percepção de tempo. Já no cogumelo, não. O cogumelo é legal pra ir na praia, na cachoeira, no mato, na natureza, porque você consegue ver as coisas no podcast, né? Aí você consegue interagir bem e dá pra não se perder tanto no que você vai pensar ou falar. Porque da última vez que eu... Pode falar que eu também? Pode falar, claro. Da última vez que eu tomei, primeira vez aqui, eu lembro do começo, quando eu senti que tava fazendo efeito, que minha mão começava a fechar assim, aí parece que, sei lá, mexe com o corpo Mexe. E eu tô sentindo isso agora, já começa a mexer ali, você já começa Sim. meio que... O pensamento vai além, né? Sim, o pensamento vai muito além. E às vezes por que o corpo começa a mexer? Nesses processos existe um fenômeno chamado catarse, né? Que é como se fosse uma limpeza espiritual, mas ela se reflete no seu corpo. Eu vivi muito isso que você tá falando no Tantra. Então, quando eu tava lá, né, recebendo a massagem sensitiva, os meus braços viravam, entortavam assim, ficava sozinho. Eu pensava, nossa, tô endemoniado, né? Tô ficando doido. Mas é que, na verdade, essas medicinas, elas mexem muito com o nosso sistema nervoso central. Então, à medida que... O que é isso acontecendo? É você saindo do controle para a força tomar o controle. Então pode ser que seu corpo tenha essas reações de você começar a se fechar, a mão começa a mexer. Inclusive uma vez que eu tomei a ayahuasca com o cogumelo junto, eu me dava tapa sozinho assim, ó. Caraca. E eu não tinha controle sobre a minha mão e foi a primeira vez na vida que eu fiquei desse jeito. Mas eu tomei um copão de ayahuasca e tomei 4 gramas de cogumelo. Ou seja, os dois já eram muito. Ainda tomei os dois juntos, fez o combo, né, o mix. E que eu super recomendo, é super interessante, mas tem que ter sempre supervisão, pessoas para poder estar junto, para você não sofrer sozinho, né? Mas é normal, chorar muito, rir muito, suar muito, ou às vezes ter uma vontade de vomitar, ou às vezes querer ir no banheiro, ou essas torções do corpo, né? Às vezes um pequeno tique. Mexe com o sistema nervoso, você falou, né? Mexe com o sistema nervoso central. É que nem se